Cuscuz de tapioca. Quero ir, espiar a chuva pelas frestas dos seus olhos, subir as escadas que me levam até seu altar, admirar sua vitrola, saborear os seus discos, degustar os seus livros, pedir abrigo, falar palavras repetidas, ficar calada, ficar aflita, só não quero te esperar e não te ver, caminhar e me perder. Sim, usar velhas frases clichês com ar de novidade. Mas é verdade esta minha eterna saudade, até esta poesia com rimas não raras, esfoladas pelo uso, mas repletas de sentidos. Quero um outdoor na minha sala, aquele que me apontou do outro lado da avenida. Quero me debruçar ouvindo suas histórias. Quero ir repetidas vezes, tomar café com beijos de cuscuz de tapioca. Elisandra Souza. Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha e esse é o Trajetos Podcast de Literatura, mas nem tanto. Hoje estamos recebendo ela, que é autora, ativista, jornalista e está aí na área da literatura há mais de 20 anos. Elisandra Souza, senhoras e senhores. Tudo bem, querida? Tudo bem. Como é que vai a vida aí nesse pré-pós? Não sabemos se estamos numa pandemia, se vai voltar, se não vai. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre uma honra, né? Vir até Suzano, né? Geralmente eu falo que o hip hop, né, colocou alguns bairros no mapa, né? Você colocou Suzano, né, no mapa cultural, né, da cidade. Então, quando a gente fala em Suzano, não tem como não lembrar do escritor Sacolinha, né? Então é uma honra poder estar aqui na sua cidade, no seu território. Já fiquei me sentindo agora, hein? Tô me sentindo mais do que a convidada, né? Obrigado, Eli, obrigado. A gente é parceiros, né? Amigos, né? De longa data aí também, né? Ao mesmo tempo que você tem de carreira, que eu tenho de carreira, a gente tem de amizade, né? Porque a gente começou dialogando com fanzine, né? Trocando cartas na época do selo social, né? Você lembra dessa época, né? A gente se conheceu por correspondência, né? Pois é. Uma coisa impensada hoje, né? Tá tudo junto, né? Fanzine, rap, literatura. Mais de 20 anos, hein? Já somos tios, tias, pai e vamos que vamos. Como é que tá a vida aí, Elisandra? Vida poética. Estamos no mês de novembro, né? Vale dizer que a gente tá gravando agora no mês de novembro. Primeiro dia do jogo do Brasil, né? Na Copa do Mundo. E como é que tá a sua vida aí nesse mês de novembro? Tá recebendo muitos convites, muitas contratações? Olha, novembro ele é um mês que ele é misto, né? Os sentimentos são ambíguos, né? Ao mesmo tempo que é um mês necessário, né? Um mês de luta, um mês de conscientização. É aquele momento, né? Hoje eu estou ressignificando novembro, né? Porque é aquele momento que as escolas lembram da gente, né? Algumas empresas, né? Alguns contratantes, né? Nossa agenda geralmente fica bem cheia. E aí, hoje eu tenho ressignificado pensando que o novembro tá tudo bem, vou plantar em novembro para colher durante o ano, né? Porque é isso, né? A gente que trabalha com literatura negra, né? Com questões raciais, a gente trabalha o ano todo, né? A gente luta pelo racismo, né? E a gente quer que as pessoas sejam antirracistas o ano inteiro, né? Então, novembro é esse momento de plantio, né? Assim como a gente tinha comentado no carro, né? Que eu queria saber das suas plantações, das suas colheitas, né? Queria minha cesta orgânica, você disse. Agora é o momento de plantio, então novembro também é um momento de plantio. Verão tá chegando, o sol tá aparecendo, aí a terra vai esquentando, é o momento de jogar a semente ali para a semente estourar e brotar, né? Então é uma comparação muito, muito bacana. Eli, conta pro pessoal que está nos ouvindo, que de repente ainda não te conhece, como é que tudo começou? Dá uma resumida aí na sua origem, até o momento em que você entrou na literatura. Eita, senta que lá vem história. Bom, eu nasci na cidade de São Paulo, né? Na periferia da Zona Sul, né? Sempre foi Zona Sul, né? Nossa, eu sempre tive na cabeça que você nasceu na Bahia, lá em Nova Açúcar, né? Não, você foi para lá depois. Sabe o Adriano José, ele fala que eu sou falsa baiana, mas é uma calúnia que ele faz comigo, né? Eu sou paulista de documento, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, meus pais moravam ali na região do Iporanga, né? Terra de Pentágono, né? Como o rap que, né, sai nomeando os bairros aí, né? E
os meus pais casaram, vieram para São Paulo, né? Os dois são baianos da cidade de Nova Soure. E tiveram a minha irmã, e depois tiveram eu. E quando eu tinha 2 anos, eles resolveram... Na verdade, a nossa casa foi assaltada. E a minha mãe é muito medrosa, né? E tal. E aí ela resolveu voltar para a cidade de Nova Soure. Então, a gente voltou e eu passei toda a infância e começo da adolescência na cidade de Nova Soure, né? E era isso. A gente morava na cidade, mas meus avós moravam na zona rural. E aí, no final de semana, né, durante as férias... Você foi para a Bahia com 2 anos. 2 anos. 2 anos. E tem até uma coisa curiosa, né? Porque quando chegou lá, a minha mãe colocou a minha irmã na escolinha, né? Uhum. E aí eu fiquei chorando em casa, né? Fiz várias chantagens como uma boa canceriana com 2 anos. Então, a minha mãe teve que me colocar na escolinha também. Então, com 2 anos, eu já fui para essa escolinha. Quando a minha irmã foi para a escola formal... Eu chorei também, né? Fiz os meus desmaios. Seu teatro, né? O meu teatro, né? A minha dramaticidade, né? Eu não sou atriz, mas eu atuo bem. Eu chorei, né? Fiquei doente, inclusive, né? Chegava a esse nível, fiquei doente. E a minha mãe foi conversar na escola. Aqui, geralmente na universidade, né? Tem uma coisa de aluno especial. Lá na Bahia chamava aluno encostado. Então, eu já fui o encosto da minha irmã. Essa foi boa. Eu fui a aluna encostada. Então, era o encosto da minha irmã. Ela odiava. Né, até dar a minha idade para ir para começar o meu ensino formal, né? Uhum. Foi quando ela se livrou de mim. E aí eu começo a minha, né, a minha história, né, sem estar encostada. Nas letras e tal. E é muito louco, assim, né? Porque eu sempre gostei muito de livros, de ler, assim, mas eu não tinha livros, né? Então, era sempre da escola. Lá na cidade tinha uma biblioteca pública, né, que a gente conseguia pegar livros emprestados. E aí, quando eu volto para a cidade de São Paulo, a mesma coisa. Assim, aí você volta para cá com quantos anos? Com 12 para 13. Né? A gente voltou em fevereiro lá, então, de 96. Fevereiro de 96 e eu faço aniversário em julho. Né? Então, estava com 12 para 13. Né? Ia completar 13. Assim. E aí, quando eu venho, a gente vai morar num quintal... de um amigo do meu pai, né? E lá tinha o meu primo que já cantava rap, que já ouvia rap, né? Ele ouvia tanto Fórmula Mágica da Paz que eu achava que a música era dele, né? E eu fui num lugar e eu falei, nossa, tá tocando a música do meu primo. Aí alguém perguntou assim, você é prima do Brau? Eu falei, não, meu primo é Preto G. Ela falou, não, mas essa música é do Racionais, é do Brau. E eu não sabia, assim, né? Meio ingênua, que ele cantava muito. Você votou com sotaque? Muito sotaque, sofreu um monte de preconceito. Um monte de preconceito, né? A minha irmã ela já é mais tímida, ela não falava, né? E aí o pessoal da sala ficava esperando a hora que ela ia responder a chamada, né? Para ficar fazendo bullying e tal. Uhum. Mas aí teve um agravante. Quando eu voltei, foi um período que era muito difícil encontrar vaga nas escolas públicas. E aí a minha mãe foi numa escola mais perto, não encontrou vaga. E eu fiquei 1 ano sem estudar. E a minha irmã mais nova também, né? Então, esse 1 ano eu fui, digamos que a empregada da casa, né? Que a minha irmã mais velha estudava, a minha mãe trabalhava e meu pai também. E aí eu ficava em casa cuidando da minha irmã mais nova, assim. 1 ano... E eu tinha vindo reprovada, né? Da 6ª série. Então, já tinha vindo traumatizada, que tinha reprovado, ainda ficou sem 1 ano. Aí eu achava que era, tipo, fui castigada, porque eu reprovei. Aí fiquei 1 ano sem estudar. E aí, quando voltei... Né? Tipo, porque eu sempre fui boa aluna, eu só tinha muita dificuldade com matemática, né? Inclusive fui reprovada por conta de matemática. Inclusive eu acho que eu fui reprovada, assim. Não, claro, eu era ruim de matemática, né? Mas a professora de matemática lá no interior da Bahia, ela tinha feito um cursinho. E aí quem não fez esse cursinho dela foi reprovado. E eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, eu não fiz esse cursinho, né? Uhum. Então aí eu fico assim, eu fui reprovada, era ruinzinha de matemática mesmo, né? Funções exponenciais, lembro. Uhum. Mas tinha essa coisa, né, de interior, né? Inclusive, depois a gente vai... Né, a escola que a gente estudava, a APM era cobrada como mensalidade. Então, era aquele sufoco para minha mãe conseguir o dinheiro das duas, né? A minha irmã mais nova estudava em outra escola, para pagar a APM como mensalidade. Só quando eu cheguei em São Paulo, depois
de muitos anos que a gente falou, mas a PM não é obrigatória, né? Uhum. E lá era, né, terra de jagunço. Sim. Era cobrado como se fosse uma mensalidade, né? De constranger na porta e tudo. Tanto que eu achava que eu estudava em escola particular, porque tinha que pagar. Tinha que pagar, né? É. É igual condomínio, né? Você paga condomínio, é um aluguel, né, pô? Sim. Não é seu ainda, você tá pagando aluguel ali. Sim, aí eu achava que eu estudava em escola particular, não, mas era a PM. Que coisa, né? Fica aqui minha denúncia anos depois. Minha indignação, né? Minha indignação. E aí você começou a fazer... Você começou a entrar nesse meio cultural fazendo fanzine? Ou antes veio alguma coisa? Então, aí essa vinda para São Paulo, aí foi, né, onde eu conheço, né, o hip hop, né, as letras de rap mexeram muito comigo. Então, eu já vim para São Paulo leitora. Só que eu não tinha um direcionamento de leitura, né? Então o hip hop foi esse lugar, né? Ouvindo as letras, eu ia, mas quem é Malco? Quem é essas pessoas que eles estão falando? Quem é Zumbi e tal, não sei o quê. E aí o hip hop que foi, né, me direcionando, né, para procurar esses autores, essas pessoas que eram mencionadas. E aí eu falo que fui pro fanzine por falta de talentos, né? Que é isso. Quando você passa, né, a fazer parte da cultura hip hop, ainda que a gente, né, enquanto público, né, porque é isso, eu não dançava, não grafitava, não, né, não discotecava, não era DJ, né. Mas tudo, foi né, o quinto elemento, né? O conhecimento, né? Adorei o quinto elemento, quando o África Bambata, né, e aqui no Brasil o Nino Brau, né, não, o quinto elemento, que é o conhecimento. Falei, eu gosto do quinto elemento, né. Gostei desse negócio aí. Desse. Posso incluir um monte de coisa, né? Sim, e aí comecei a fazer E o fanzine também foi tem muito a ver com a coisa da leitura, né? Porque eu tinha uns amigos que eu queria compartilhar as leituras, né? Que eu estava lendo, mas eu falava, mas tenho que ler isso tudo de páginas, né? Tipo, faz um resumo aí. Né? Eu lembro de um amigo meu baiano, né? Que ele falou, faz um resumo aí. E aí o meu fanzine eu me intitulava, né, como imprensa alternativa, fanzine Mijiba, que inclusive Mijiba, né, foi uma palavra que eu encontrei dentro de um livro de literatura chamado Zenzele, Uma Carta para Minha Filha, que é um livro da escritora do Zimbábue, J. Nozipo Maraire. E ela fala das mijibas como mulheres guerrilheiras, né, mulheres que não tinham filhos, né, e tudo mais. Aí, anos depois, em 2012, quando eu fui para Moçambique, eu conheci um zimbabuense e eu fui, me conta das mijibas. Aí ele falou assim, não, mijiba eram os homens. Aí eu, meu Deus, nunca vou contar essa história no Brasil, eu já tenho um fanzine. Não tinha começado tem ainda. Uma história. Já tinha feito um Mijiba. Meu sobrenome, né? Elisandra Mijiba, né? Não lembro se eu já tinha tatuado. Eu acho que não lembro se eu já tinha tatuado, né? Tudo Mijiba e tal. E eu falei que as Mijibas existiam e tal. Não vou contar essa história do Brasil. Mas aí eu fiquei pensando, né? Enquanto escritora, eu também construo uma realidade literária, né? Claro. Então essa escritora foi tão boa, né? Eu não sei se as Mijibas existiram, né, como mulheres históricas, né? Mas elas existiram dentro da cabeça de uma escritora que me convenceu que as mijibas existiam. E eu fui perpetuando, né, espalhando essa história aí. E a literatura é ficção, é magia, né? É o fantástico, né? Então você pode tudo com a literatura, inclusive imaginar as mijibas mulheres, né? Sim. E aí eu falei, não, eu acredito na realidade literária também, né? Então vou falar assim, né? Não sei se de fato, né? Pelas coisas que eu pesquisei, né? Então essa coisa de não ter, né, um inglês fluente, né, para fazer uma pesquisa, né, com mais a fundo, mas um dia eu ainda vou fazer, né? Tenho uma vida inteira pela frente, mas essa história das mijibas, né, é uma história que mexe muito comigo, tá? E aí eu dei o nome do fanzine, né, o nome da editora, né, o coletivo também que a gente organizava e tudo mais, assim. E o fanzine você deu um tempo por conta da faculdade que você fez, depois você fez a agenda cultural da periferia por muito tempo lá na Ação Educativa, aí lançou o livro, aí não sobrou espaço para o fanzine. Na verdade, o fanzine, assim, o meu fanzine começou em 2001 e ele teve duração até 2005. E ali em 2001, eu não trabalhava, né? Eu era estudante, mas eu fazia... Só que tinha uma negociação meio implícita, né, com a minha família, que é isso, eu gostava de estudar, mas aí tinha que pagar a condução, né? Então eu sempre procurava cursos, né, geralmente em ONGs, tal, que davam bolsas, né, que pagavam algum valor de condução, alguma coisa assim. Então eu fazia esse tipo de curso. E a minha irmã mais velha, ela já trabalhava. Então ela foi a primeira
eu tinha as ideias e ela financiava essas ideias, né? Então, ela que pagava a xerox do fanzine. Inclusive, né, era selo social. O meu fanzine não crescia por conta de, né, que só podia colocar uma folha de sulfite dentro do. Eu não lembro qual que era o peso, se era 20 gramas, não lembro agora Não, qual acho é o que era peso. 100 gramas. 100 gramas? 100 gramas é que Eu não lembro o selo social que custava 1 centavo, né? Sim. Existe ainda, mas Existe, mas agora é carimbado, né? Carimbado, não tem o selinho lá. E é mais pra galera que tem o cadastro, né, do Bolsa Família, né? Uma galera assim que tem aqueles direitos como isenção na taxa de água, de luz, enfim. E aí elas também têm direito a esse selo social. Agora burocratizou. Mas infelizmente também chegou especialmente para essas pessoas numa época em que teoricamente não se precisa mais. Porque quem precisa de selo social, quando a gente manda o WhatsApp, né? Todo mundo tem o celular, o seu acesso à internet, né? Sim. E aí esse fanzine, né? Era a minha forma de atuação, de fazer parte do hip hop, né? Porque o hip hop, as letras de rap, te instigava a você fazer alguma coisa pela sua comunidade, né? Uhum. Então eu sentia, né, essa necessidade, e eu já divulgava no meu fanzine os eventos de hip hop, né? Os eventos, tal. E às vezes eu fico me perguntando, né? A gente chegava nos eventos e não tinha uma agenda da periferia. Não. Né? A gente ficava sabendo do evento, indo no evento, a gente sabia do próximo e assim por diante, né? Era essa comunicação que a gente fazia. Ninguém tinha celular, né? Uhum. Eu lembro que a minha irmã tinha um celular e ele ficava em casa, que era um tijolão enorme. E era essa comunicação, né, que a gente tinha, né? Então, aí veio, né, o fanzine. E aí eu parei, a última edição foi quando o Preto Jota faleceu, né? Que eu fiz uma homenagem para ele e ele era tão entusiasta assim, né, do fanzine e tudo mais. Preto Jota, que era um rapper, né? Fazia parte do Sarau da Cooperifa também. Do Sabedoria de Vida, né? E aí ele foi assassinado, e aquilo mexeu muito comigo. Então aí fiz a última edição em 2005, né, em homenagem a ele, e não fiz mais. E aí nisso eu entrei na faculdade, isso foi 2005, 2006 eu entrei na faculdade. Aí em 2007 veio a minha primeira publicação, né, que é o Punga. E é isso, né, vida da faculdade também, né, de 2006, eu me formei em 2010. E aí em 2007 também, no mesmo ano, eu entro na ação educativa, né? Tem toda uma cronologia, né? O fanzine é 2001, 2004 eu comecei a fazer parte tanto da Cooperifa, e eu tinha começado a participar de um grupo, que era uma ONG, que fazia o jornal Becos e Vielas, né? Que era uma oficina de jornalismo experimental na periferia. Uhum. Então eu fazia essa revista. E aí conheci o Sarau da Cooperifa, comecei a frequentar o Sarau da Cooperifa, isso em 2004. Aí em 2005 ainda estava nessas, né, ia na Cooperifa e fazia essa oficina. Em 2006, né, é o ano que eu entro na faculdade. Nisso tudo fazendo cursinho pré-vestibular. Eu estudei 5 anos para entrar na faculdade, né? Eu poderia ter feito 2 faculdades, né? Porque é isso, né? O vestibular, até hoje, né? Hoje você tem muito mais possibilidades, mas o vestibular ainda é um espaço excludente, né? E aí, em 2007, vem o livro, entro na ação educativa, para fazer a agenda cultural da periferia, né? Entrei como estagiária. E a minha história é muito ligada a essa coisa do jornalismo e da literatura, né? E o hip hop, tudo ali meio junto, assim, né? Hoje, se falasse assim, se tiver que escolher, né, entre atuar no jornalismo e na literatura, eu não consigo, né? Eu consigo estar nas duas coisas, assim, ao mesmo tempo, sabe? E você não sente saudade de fazer fanzine, essa coisa que é muito tranquila, que você, sem burocracia, que você pode fazer, escrever o que quiser, publicar da forma como você quiser? É que a gente foi... Eu acho incrível, né? Eu tento trazer essa linguagem do fanzine na própria produção dos nossos livros, assim, né? O Punga já foi isso, né? De trazer o Bila, que foi o principal ilustrador do fanzine. Então, ele vem para o meu livro, né, em 2007. Ele que fez as ilustrações da minha parte. O Bila, que é um artista, amigo nosso, lá da cidade de Penápolis, né? Interior de São Paulo. Inclusive, eu fui para Penápolis. Foi lá para Penápolis, chupar manga no pé. Né, ele tinha um pé de uma jabuticabeira, nossa. Pelou a jabuticaba do homem.
Nossa, mas lá foi engraçado, na vez que eu fui lá, que eu tive um pesadelo. Eu sou péssima para dormir na casa dos outros, né? Porque, sei lá. Ó, gente, ela tá falando isso, mas quando ela vai em casa, ela fica 3 dias no mínimo. De 3 dias a 1 semana, viu? Isso é porque é péssima de dormir na casa dos outros. Mas eu tive um pesadelo que eu ia no banheiro, saiu um jacaré da privada, não sei o Nossa. quê. Aí eu dei um grito no meio da noite, né? Tinha a primeira noite dormindo lá. Aí até hoje, acho que os pais dele... Você é aquela menina estranha que vem dormir Vai aqui e voltar dá um pra cá? grito no meio da noite. Um salve pro Bila. Salve, mano Bila. É. Grande desenhista. A gente tem um quadro que ele fez pra Alanda, até hoje lá em casa lá. Desenhou a Alanda nesse quadro. Tá lá. A Alanda é minha filha de 13 anos. Nossa, já tem 13? 13 anos. Meu Deus. Eu lembro de uma fala do Mano Brown em 2018, na campanha para presidente, que ele fez uma super crítica ao PT, né? Que o PT tinha se afastado das bases e que já tinha perdido a eleição e que o esquema era voltar para as bases novamente, né? Você não acha que ter parado de fazer fanzine foi uma forma de ter largado as bases também? Olha, não, porque aonde meu fanzine chegava é aonde eu chego hoje também com a minha literatura, né? Eu acho que eu só mudei as ferramentas, né? Quando eu estava mesmo trabalhando na ação educativa, que era uma ONG, né? Que eu estava sendo contratada, né? E eu tinha uma formação para ser contratada, né? Para fazer essa coisa de divulgar os eventos. Eu fazia isso no fanzine, né? Só mudou. As minhas ferramentas de chegar nas pessoas ainda é a mesma, é a palavra, né? Então, e aí também vem a tecnologia, né? A coisa da tecnologia, né? Tipo, a gente também migrou, né? Boa parte dos escritores, inclusive você, migrou para o blog, né? Você acho que ainda atualiza seu blog até hoje, né? Não, agora eu tô com o site. Agora tem o site. O blog virou arquivo. Mas é isso, a gente deu uma migrada pro blog, né? Aí hoje tem a coisa do... eu acho que eu ainda continuo fazendo fanzine, mas com outros veículos, né? Tem a página Literatura Negra Feminina, que é uma página, né, que eu divulgo a literatura feita por mulheres negras, né, no mundo. É uma página que se transformou num livro, né, que é o livro A Antologia Literatura Negra Feminina. Né? Então, eu acho que eu só fui mudando as ferramentas, mas eu continuo na base, assim, né? Eu acho que quando o Mano Brown traz essa crítica, ela não está falando diretamente de nós, né? Estamos falando de pessoas brancas, né? O que hoje é os intitulados antirracistas, né? Que ser antirracista é estar na luta com nós, mas eles querem ser protagonistas, né? Eles não querem, eles querem estar no palco. Né, eles não querem estar na plateia assistindo, né? Então eles vão mudando só o jeitinho de estar junto, né? Então quando o Mano Brown faz essa frase, essa crítica que é pertinente até hoje, né? A gente, né, fez toda a campanha para o Lula e a gente quer ver quem que ele vai chamar para o ministério, porque a foto que eles tiraram, né, da bancada que eles fizeram, claro, está aí no movimento, né, chamando várias pessoas para a transição, né, que está bem plural, está bem legal, e isso tem que reverberar nas pessoas que ele vai chamar para o ministério. Né, porque eles conseguiram se eleger com a nossa articulação. E aí tem que governar com nós, não para nós, né, porque essa mesma frase do Mano Brown, ela ainda está valendo para agora. Agora a gente vai ver, vamos ver quem que ele vai chamar para fechar no time com ele, né? Então, isso. Pena que o nosso espaço é pouco aqui, mas eu ia dizer que um dos chamados para a transição aí foi Alexandre Frota, né? Mas isso ia dar muito pano para manga, então vamos continuar, vamos voltar para o nosso tema da literatura. Foi difícil ter que votar no Lula vendo a fotinha do Alckmin. Não foi fácil, não. Não foi fácil. E aqui a gente dá nomes mesmo, né? Eu até compreendo, né? Porque assim, politicamente... Você tem que fazer aliança. É o jogo, né? É o jogo. Mas enfim, vamos aproveitar o nosso espaço para a gente falar de literatura. De literatura. Elisandra... falar de política é falar de literatura. Claro, né? Isso claro. reverbera a gente não deixa de falar. Isso reverbera, né?
quase todos os meus livros foi publicado por políticas públicas culturais da cidade de São Paulo, inclusive políticas criadas por pessoas do PT. E que a gente espera voltar agora, né? Esse novo governo, né? Sim. Inclusive, esse podcast aqui, ele tem uma grande esperança, né? A gente está finalizando hoje a gravação da primeira temporada, né? Com 10 episódios. E espero que a segunda temporada apareça e que apareça com editais públicos, né? De editais de cultura, né? Que promovam podcasts e etc. Elisandra, o que é uma literatura negra, feminina? O que ela traz? Quem é que produz? Bom, a literatura, né? A literatura negra em si, a gente vem de uma tradição literária, né? E aí, começando a datar o que chegou para a gente, né? A gente sabe que tinham pessoas que escreviam antes, inclusive tentativas, né, de outras antologias, mas o que chegou para a gente é Cadernos Negros, né? Cadernos Negros, de 1978, lá com o Movimento Negro, né, unificado, que inclusive é o mesmo ano, e é o centenário, né, da abolição da escravatura, né? 1978, é isso. É o centenário? Não, então o centenário seria se fosse 1988. Ah, sim, não, é que eu estou confundindo com a publicação do livro da Alzira Rufino. 1978, 10 anos antes, né, do centenário, 90 anos, que inclusive é uma data marcante, né? Eu acho que o ano não foi escolhido à toa, né? E a gente vem dessa tradição literária da gente ter conhecido escritores e escritoras negras através do Cadernos Negros, né? E aí uma grande incentivadora, né, para a minha literatura, quando eu comecei ali a conhecer Cadernos Negros, é a Esmeralda e a Miriam. E elas, em entrevistas, né, falavam muito, né, de incentivar mais mulheres negras a publicarem, né? Então, a primeira vez que eu ouvi o termo literatura negra feminina foi por meio delas, através de entrevista, né? Então, a Miriam Alves e a Esmeralda Ribeiro. O que é a literatura negra feminina? É uma literatura feita por mulheres negras, né, que vai trabalhar, né, a questão da mulher negra na sociedade, mas, né, hoje pensando, né, que vai trabalhar a ludicidade, né, as nossas temáticas recorrentes, a ancestralidade, espiritualidade, feminismo, e essa luta mesmo, né, porque a tríade, né, machismo, racismo e a questão social é um grande impeditivo, né, para que as mulheres negras publiquem, né, e que sejam vistas e tudo mais. E aí, pensando, eu ainda não conceituei, né, assim, mas é uma literatura feita por mulheres negras, né, não tem necessariamente até tem umas características, né, o que a Conceição Evaristo, né, cunhou como escrevivência. E aí a gente vai pegar a Carolina Maria de Jesus, né, que escrevia em diários. Então, a gente tem uma linhagem hoje de mulheres que escreveram diários, né? A gente, sei lá, teve a Carolina, aí mais recente, ali próximo da gente, a Cláudia Canto, que escreveu Morte às Vassouras, né? Diário de uma empregada doméstica em Portugal. Né? A gente vai ter cartas, né? Então, dentro desse combo de literatura negra feminina, a gente vai ter diversos gêneros, né? E a gente tem, quando eu falei, né, de Cadernos Negros ser a nossa tradição literária, a escrita de mulheres negras, ela tem 163 anos se a gente datar por Maria Firmina dos Reis, né? Inclusive, né, após 163 anos, a Maria Firmina dos Reis é a homenageada da Flip, que, inclusive, se eu não me engano, começou hoje, né? Está acontecendo neste momento. Está acontecendo nesse momento, né? Então, eu, enquanto escritora, né, o que eu venho fazendo? Eu venho criando cenários, né, para que eu possa atuar, né? Mas eu entendo que, em 1963, anos atrás, a Maria Firmina dos Reis... 163 anos. 163 anos. Você falou 1160. Não, 163 anos, né? Eu falei que eu não era boa de matemática. Sim. A Maria Firmina dos Reis, ela entrou numa mata fechada
e foi capinando, né? Entendendo que a gente Sim. gosta da mata fechada, Uhum. né? Porém, Foi abrindo para caminho, né? construir, né? A gente precisa, né, adentrar essa mata aí e tudo mais. Aí passa vários anos, tipo, várias décadas, na verdade, até chegar, por exemplo, a Ruth Guimarães. A Ruth Guimarães, ela publicou em 1959? Não, 1900 e, não lembro agora, 1943? Não sei, eu sei que eu acho que é 1943, não lembro agora, mas ela publica o Água Funda, né? Que é um romance que passa no interior. E a Ruth Guimarães nada mais era contemporânea ali, sei lá, de Mário de Andrade, né? Quem faz o prefácio do livro dela é o Antônio Cândido. E aí ele fala mal do livro dela no prefácio dela. Tipo. Nossa. Eu falo, gente, esses caras eram ousados, né? Sim. E ela era uma escritora que traduzia para russo, né? E aí às vezes o pessoal fala, as escritas das mulheres, elas só vão falar delas mesmas, né? Não tem tanta intelectualidade. Quem que você conhece que traduz para russo? Uhum. Né? Então, né, dizer que a intelectualidade, né? Porque aí é isso, ao mesmo tempo que vão excluir uma Ruth Guimarães que traduzia para russo, vai excluir uma Carolina Maria de Jesus e vai excluir uma Elisandra Souza. Uhum. Né? Então, assim, a nossa história com a literatura negra feminina, ela é antiga. Né? Se a gente tem uma mulher que publicou 163 anos atrás, e a literatura feita por mulheres negras sempre apresentada, né? E mesmo eu com 20 anos hoje de trajetória literária, sou apresentada como se eu tivesse acabado de chegar. Uhum. Né? Se Maria Firmina dos Reis estivesse viva, ela hoje na Flip ia ser apresentada como se ela tivesse acabado de chegar. Descobrimos uma neguinha aqui que faz literatura. Né? Como foi com a Carolina, né? Uhum. E o lance da Carolina é que ela estava sozinha, né? Quando a gente pensa, né, em Cadernos Negros, a importância deles, literalmente eles se aquilombaram, né? É um coletivo, né? Um coletivo, né, de estar junto, que é o que a gente faz com os saraus periféricos, né? A gente se aquilombou, a gente construiu cenários, né? Não é à toa tanto, né, o sarau. E aí a gente vem de uma história, né? Que é a Espiral. Assim, os veículos, né? Você fala, você parou o fanzine. Não parei o fanzine. Eu fui fazer um livro. Mudou o formato, né? Eu fui para as redes sociais, né? Eu fiz blog, né? Fiz publicação impressa. Sim. Eu mudei. A luta continua a mesma. Eu mudei o veículo. Perfeito. Né? E a gente, na luta, a gente vai mudando de tempos em tempos. O Alan da Rosa, num documentário, ele fala, no documentário que o Aquins fez, Vaguei os livros e me sujei com a merda toda, ele fala que cada geração tem seu jeito de desbicar, né? E a gente vai fazendo isso, né? Tipo, foi com o samba, né? Foi com o hip hop, né? A capoeira. O que é o slam hoje, se não é os repentistas? Né? Aquele grupo ali que fazia freestyle. Né? A gente vai mudando, vai se adaptando ao tempo, mas a gente ainda está fazendo a mesma coisa, arte e existência. Pois é, esse é o Trajetos, podcast de literatura mais nem tanto. Queria pedir para você que está acompanhando nesse momento, dar uma pausa aí, curte se você estiver no YouTube, né? Ativa o sininho, divulgue para a galera aí, porque tem muita coisa ruim sendo produzida. Né? Eu não vou dizer o que é ruim que está sendo produzido, você deve saber, né? Pelo seu juízo de valor, seu juízo de gosto. Mas se você está curtindo, então isso é uma coisa boa. Repassa para a galera, divulga, firmeza. É a única coisa que eu te peço por esse conteúdo maravilhoso que a gente está passando aqui. Em legítima defesa. Só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia e as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade. É mulher morta nos 4 cantos da cidade. Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quero estar feia quando a câmera retornar e focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal.
Jogar a carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando, vai mudar o placar. Elisandra Souza. O placar está mudando, Elisandra? O que você acha desse poema? Olha, eu acho que esse é o seu poema raiz. Você fez muitos outros poemas dos últimos 15 anos que nos seus primeiros 5 anos você não teria feito. E da mesma forma que você tem feito nesses últimos 15 anos, não é esses mesmos poema raiz que você fez, como Vai Mudar o Placar, sabe? Que é poema raiz? É aquele Virou o jogo aqui, ó. É aquele poema que faz os homens, por exemplo, suarem, né? Enquanto você está recitando. Eu lembro que um dia você... Eu não sei que sarau que foi que a gente estava, mas tinha um dos membros da nossa associação de escritores, conforme você recitava esse poema, ele começava a fechar a perna, ele começava a fazer caretas de dor, sabe? Isso para mim é um poema raiz de Elisandra Souza. Os seus poemas dos últimos 15 anos, eles são mais poéticos do que cortantes, sabe? Do que faz com que um homem faça careta imaginando a cena de ele tendo seus testículos cortados. Então, os dois têm valor, sabe? Mas dizer para você que eu gosto mais desses poemas dos últimos 15 anos é uma verdade. Porque o Kut, ele diz muito do deleite, né? E a gente sofreu pra caralho, né, na nossa vida, né? Aqui nos bastidores eu estava contando um pouco da minha vida, né? Do desaparecimento do meu padrasto, quando eu virei arrimo de família, do assassinato do meu irmão. E aí chegou um momento que eu parei de fazer livro falando sobre essas coisas. Porque eu também estava sofrendo bastante sobre isso, sabe? Então, é um pouco do que eu acho, sabe? Mas eu acho que a entrevistada aqui é você. Não venha jogar a bola para mim. Eu mudei o placar. Eu fico muito reflexiva, assim, Eu acho que o placar não mudou, né? A gente, claro, conquistamos tanto as mulheres, né, quanto o movimento negro, né, e tudo mais. A gente conquistou algumas coisas, né? A gente conquistou a possibilidade de discutir, né? Quando eu fiz esse poema, foi um poema muito rejeitado, né? Foi um poema que, inclusive, hoje eu estava lembrando, né? A gente teve a mostra da Cooperifa, né, que completou 21 anos. E aí, depois que acabou, lá no dia do aniversário mesmo do sarau, aí o Sérgio, o Cocão vieram conversar e falaram assim: nossa, Elisandra, você vinha e você propôs algumas coisas que a gente não entendia na época, né? E hoje faz muito sentido. Por exemplo, um ano do Dia das Mulheres, a gente propôs que só as mulheres recitassem no sarau da Cooperifa. E os homens se ajoelhassem. Não, a gente fez que os homens não iam falar no microfone nesse dia, só durou um ano. E aí, no ano seguinte, né, para compensar, porque os homens queriam participar do Dia das Mulheres, e aí eles fizeram o ajoelhaço, né, que durou umas 4, 5 edições, né? E aí, eu e a Raquel era a primeira de falar, que porra de ajoelhaço é esse, né, e tal, e é isso, foi um contexto, né? Mas a primeira provocação foi... E isso era um molde que a gente fazia no Mijimiação. No Mijimiação, só as mulheres pegavam no microfone. Inclusive, nas primeiras edições, tinha DJ e a gente falava assim, olha, você vai recitar... não, você vai tocar, mas você não vai falar. Porque só as mulheres falam no microfone. E aí deu aquele burburinho, né? Tipo, não vou nesse evento da Elisandra porque é só para mulheres, tal. Não, vocês podem ir assistir. E aí, por que eu estou relacionando com Vai Mudar o Placar, né? Hoje a gente... né, consegue fazer a denúncia, né? Muitas vezes, né, e nesse período você não falava, né? Então hoje as mulheres têm denunciado mais, mas a denúncia também é muito complicada, né? Uhum. E aí, por exemplo, né, a violência contra a mulher, inclusive essa semana, amanhã, se eu não me engano, é o dia contra o fim da violência, né, que sofrem as mulheres, né? Um dia mundial, né? E começa o ativismo pelo fim da violência, tal, não sei o quê. E aí, quando eu fiz esse poema, foi inspirado, né, numa matéria de jornal, né, então o jornalismo e a literatura ali. Eu vi uma matéria que uma mulher, era na Folha de São Paulo, na Serafina, numa revista, que uma mulher estava presa no Carandiru,
feminino, e ela era uma professora universitária e ela tinha mandado matar o marido. Eu fiquei assim, como a professora universitária mandou matar o marido? Então, ele vinha fazendo várias violências com ela, e aí ela, né, tentando ali e tal, e aí até que ele cortou a orelha de um dos filhos, e ela decidiu, esse homem vai ter que morrer, e ela contratou alguém. Por isso que o poema chama Em Legítima Defesa. E aí, assim, né, o machismo, ele mata mulheres todos os dias, né? Ao contrário, são poucas vezes. E depois desse poema, aconteceu algumas vezes de homens serem assassinados, e geralmente era por esse motivo, porque ele já fazia violência. Nunca é uma morte muito gratuita. Eu não acredito, né, do olho por olho, dente por dente. Eu não acredito que violência se resolva com violência. Mas eu acredito que o placar vai mudar de uma forma ou de outra. Não mudou ainda, vai mudar. Não mudou, ainda vai mudar, né? E eu vejo mudando, por exemplo, ontem eu estive numa escola em Itaí Paulista, e aí eu conversando com as crianças, né? E eu falei, quem que faz as coisas em casa, né? Você tem irmãos, você faz mais e ele menos. Aí a menininha levantou, tipo, uns 7 anos, e falou, meu pai é muito folgado, ele deixa a toalha, ele não faz as coisas, ele suja, não limpa, ele não lava o prato dele, tipo. E eu falei, é isso, o placar vai mudar assim, né? Uhum. E eu vejo, por exemplo, às vezes eu fico com receio de recitar esse poema quando é um público com crianças. Uhum. E aí eu vou em escola, as crianças querem ler e eles vão e recitam esse. Eu geralmente não recito. Aí é você que fica incomodada. Nossa, eles estão recitando. E aí as meninas estão super feministas. Você tem 2 meninas em casa e você sabe que o placar está mudando. Empoderadas, né, na verdade. É outra, né? Então, nisso a gente ganhou. A gente está educando. E aí é natural. Uhum. Né? Vai ser uma coisa natural. Não vai ser que nem a gente teve que construir. Né? Para eles já chegam, já tem um cenário. Eles chegam, tem um cenário que tem o hip hop, o funk. E tudo isso. E tem a tecnologia. Uhum. Né? Tanto que é mais fácil a Landinha fazer um vídeo, um stories, do que pra gente. A gente tem várias travas para ficar fazendo stories, uhum, né, e tudo mais. Por mais que a gente seja da comunicação, da cultura, não sei o quê, o Andoele, tipo, é muito tranquilo, né, ele se apropriar. A gente é da geração da transição, né, e literalmente da transição, seja na conquista de direitos, seja no acesso à tecnologia, a gente é a geração da transição, que a gente, né, não quer e não pode ficar no passado. E a gente tem que fazer parte dessa história agora. Então, a gente está sempre ali no drible, né? Aproveitando que você está falando dessa coisa de fazer stories, fazer vídeo e tudo mais, eu queria te perguntar sobre a questão financeira, né, na literatura. Né? Eu pergunto para a maioria dos convidados e convidadas, né, se estão sobrevivendo da literatura. A Valéria Rezende, quando esteve aqui no podcast, ela comentou que os escritores estão tendo que inventar oficinas de escrita para ensinar as pessoas a escrever. E depois essas pessoas serão concorrentes desses escritores, né? Então, ou seja, vão competir por cachê, por palestra, por leitores. O escritor, ele tem que inventar coisas para ganhar dinheiro, inclusive acaba inventando aulas para ensinar pessoas a escrever para depois competir com essas mesmas pessoas. Como é que está a sua sobrevivência financeira na literatura? Olha, tem uma coisa que eu gosto muito e que você falou para mim. Você falou da peneira do tempo. Né? A gente está aí, eu acredito que você tem o mesmo tempo, ou um pouquinho mais, né, de trajetória literária, né? Porque você data pela publicação do seu primeiro livro, né? Não. Eu dato de dezembro de 2002, quando eu trouxe... Claro, eu já escrevi antes alguma coisa, mas quando eu fiz um evento importante aqui na cidade, que eu trouxe um bate-papo aqui, um debate, né, com o Ferrez e 2 rappers aqui da cidade. Então, eu dato dessa época. Então, 20 anos. 20 anos, isso. 20 anos. Uhum. A gente está construindo cenários, né? E construir cenários tem um desafio, né? A gente quer construir o cenário, a gente está construindo o cenário e vem construindo o cenário, mas a gente quer estar nesse cenário. A gente não quer ser excluído desse cenário, né? E aí tem uma coisa que para mim, quem não respeita a ancestralidade, não respeita nada, né? E respeitar a ancestralidade, inclusive, né, o Sérgio Vaz, dia 21 foi bem marcante, o aniversário de 21 anos
da Cooperifa foi bem marcante, assim, né? Porque o Sérgio falou várias coisas, né, de o que se passou nesses 21 anos, né? E eu faço parte dessa história, né? E aí ele fala, olha, o pessoal mais jovem tem que entender que o ancestral deles somos nós, e a gente está vivo, né? Então, no próprio Literatura Negra Feminina, quando eu dou conselhos para escritoras negras, você não precisa me matar para você ser importante. Uhum. Você só vai ser importante se você respeitar a ancestralidade. Respeitar a ancestralidade é respeitar essa linha do tempo. Né? Então, é desafiador? Você vai ver pessoas mais jovens ocupando lugares que poderia ser seu? Poderia. Mas a gente está numa sociedade, né, que é muito excludente e ela vai fazer a gente competir um com os outros, né, para que a gente se degladeie entre nós. E aí ele chama uma outra pessoa. Né? Nas redes sociais, agora, nesse exato momento, está rolando uma discussão. A Erykah Badu vai vir para cá, em janeiro. E aí chamaram artistas brancos para fazer a abertura da Erykah Badu. O público se rebelou. E aí esses artistas, eles tiveram que fazer um comunicado que eles não vão mais fazer a abertura. E aí o comunicado da CEL foi de um comunicado assim, que é os limites do antirracismo. Ela disse, eu queria participar, eu ia convidar músicos negros, ia trazer até uma artista extra. Ela saiu, aí o comentário era assim, nossa, ela saiu meio passivo-agressivo, né? Eu queria fazer o show, vocês não estão... E eu ia trazer artistas negros. Uhum. O antirracismo é isso, ele não quer sair do palco. Ele não... Né? Então, e aí quando eu estou falando também do antirracismo, porque são essas pessoas também que... Acho que quem compete mais com a gente é o tal do apoiador. Uhum. Né? E aí o cenário racista e do mercado editorial é um negro por vez, é uma negra por vez. Né? Então, poucas vezes, só nos nossos eventos, que a gente consegue colocar 2 ou 3 numa mesma mesa. Então, não é com a gente, é estrutural. E aí vai fazer a gente achar que tenham muito mais escritores. Né? O Antônio Prata tem uma crônica que ele fala assim... Alguém está passando mal no avião e alguém diz, um médico, por favor. E aí ele ficou viajando e falou assim, quando chegará o dia que vou falar, um escritor, por favor. Né? E ele vai falando, tipo, quando que um escritor vai ser importante? Né? Então, a gente está nessa... Né, a gente está criando importância para a gente, porque não tinha cenário para a gente. E aí tem esses riscos, esses limites. Né, por isso que a gente fica o tempo todo criando coisas. Tipo, para dizer, eu estou aqui, eu existo, eu estou vivo, e eu sou sobrevivente, e eu faço parte desse cenário. E aí, às vezes, a gente vai em lugares, pessoas mais novas, que leu nossa literatura e que hoje produz, e que fala assim, não, já ouvi de mulheres negras, não, é que eu sou a primeira a chegar nos saraus, né? Eu fui a primeira a chegar não sei aonde, e eu estou lá no público. Uhum. Aí a pessoa vê, não, tinha a Elisandra. Eu estou lá e a pessoa tipo, fica constrangida de dizer que ela foi a primeira. E esse negócio o primeiro negro, isso são as armadilhas do racismo estrutural. Eu fui a primeira a isso. Eu acho horrível ser a primeira nos lugares. Tem uma crônica do livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, que eu falo dessa questão da universidade, né? Que tem gente que enche a boca e fala, eu fui a primeira da minha família a entrar na faculdade. Aí eu me pergunto, tá, mas onde estava a mãe, o pai, o tio, a irmã mais velha? O que eles estavam fazendo? Eles estavam lavando sua roupa, eles estavam fazendo sua comida. Então, não é que você foi a primeira, né? Teve todo um... Não, tipo, alguém por trás, a nossa né? família foi inteira, não foi só eu, né? Exatamente. Mas financeiramente, você está conseguindo sobreviver? Eu enrolei, não respondi, né? Olha, tem sido... Porque é isso, até 2017, né, eu tinha um trabalho fixo, né? Trabalhava com jornalismo, na ação educativa, né? Fazia agenda cultural da periferia. E eu resolvi ser autônoma no pior momento, né? Porque foi quando a Dilma tinha saído do governo, né? Isso reverbera mesmo a gente na cidade de São Paulo, né? Políticas do governo federal também reverbera, né? O cenário e tal. 2 anos antes da pandemia. 2 anos. E aí, por exemplo, né? Então... E aí, esse cenário que a Maria Rezende mencionou é o cenário nosso. Né? Faz oficina, inventa evento. Né? Por exemplo, né? Eu faço parte do Sarau das Pretas. Né? E o Sarau das Pretas
começou em 2016, né? Então foi um ano antes de eu sair da ação educativa, né? Então é esse monte de coisas que a gente faz, né? Então, e aí o sarau é essa coisa da performance, né? Performar com a palavra, né? E agregando com outras linguagens, né? Então a gente está sempre inventando, mas é isso. Eu vou dizer que hoje, sei lá, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho uma formação, né? Uma formação acadêmica. Hoje eu sou uma proprietária, né? Hoje eu tenho alguns livros publicados que foram resultados de políticas públicas. Você é proprietária de... Eu sou proprietária de sou a proprietária de um apartamento, né, na região central, na Liberdade, né? A gente liberdade a todo custo. Esse pequeno patrimônio aí, né, é fruto das minhas palavras, seja no jornalismo, seja na literatura. Hoje o cenário financeiro todo mês é um desafio, né, para manter a prestação desse apartamento, né, condomínio e as despesas básicas. Então, todo mês é um desafio. Mas eu vivo da literatura, eu vivo do jornalismo, eu vivo das duas coisas juntas, assim. Mas não é confortável. É cansativo, assim, todo mês, né? E várias vezes eu fico pensando, por que eu não volto para um trabalho de CLT? Por que eu fico... né? É porque essa coisa de ser artista, a gente fica sempre achando que se a gente vai estar abandonando, né? E aí não poder conciliar é muito cruel, né? Não poder ter um momento de... A gente cria na madrugada, a gente cria quando dá, né? A gente não tem... vou para a beira, né? Vou ficar... Eu não tenho férias, assim, desde que eu saí da ação educativa eu não tenho férias, de dizer assim... E aí, se eu tirar férias, vai aparecer um trabalho e eu vou estar perdendo dinheiro, né? E às vezes nem aparece trabalho e você nem tirou férias e nem apareceu o trabalho, sabe? Então é um desafio. Mas eu vivo da literatura, a trancos e barrancos, vivo da literatura e do jornalismo, né? Então, quando eu escolhi jornalismo, já era... eu sabia dessa dificuldade de viver de arte, né? Então, a gente está sempre entre a cruz e a espada, o sonho e a realidade, né? Então, e aí, sei lá, acontece... Ontem mesmo foi um dia muito legal, assim. Eu fui numa escola que eles tinham trabalhado o meu livro, aí você se ilude, né? Aí a gente se ilude. Ô, Elisandra, antes da gente chegar no nosso momento de indicação aqui, a gente está falando de dificuldade financeira e livro e tudo mais, e eu me recordo da quarentena, né, que nos obrigou a ficar em casa. E uma pergunta que eu fiz aqui já pro Binho, para a Suzy, queria fazer para você. Se vier outra pandemia que nos obrigue a ficar em casa, você vai conseguir sobreviver financeiramente do seu trabalho? Não sei. Você não teve nenhum aprendizado que te obrigou, que te ensinou que, olha, eu preciso fazer isso para se vir outra pandemia, eu estou mais tranquilo? Aí eu vou dar meu exemplo. Não deu tempo ainda, eu ainda tô com as consequências da pandemia, né? Não vou dizer que eu passei a pandemia não tranquila, né? Que não foi tranquilo para ninguém, mas o apartamento não tinha saído ainda e eu tinha uma grana que era do acabamento. Então eu não fazia do mês, teve mês que eu não entrou R$100 na minha conta. Mas eu tinha essa grana na poupança, né? Então as contas estavam em dia porque eu tinha essa grana que era do acabamento do apartamento. Hoje, se vier uma pandemia, eu estou fodida. Ainda não deu tempo, porque é isso. Todo mês eu estou fazendo o básico, eu estou no básico. Então hoje eu estou, claro, numa condição melhor do que o dos meus pais, porque meus pais viviam pelo salário, né? O salário do meu pai de servente de pedreiro. Né? Hoje eu tô com não tenho um salário, né? Mas assim, eu faço do mês, né? Às vezes dá uma sobrinha, você guarda ali, mas tipo, estaria fodida. Por favor, a pandemia, vai embora, porque eu não sei vai, não volta. Pelo amor de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi foi, eu vendia, no primeiro ano da pandemia eu vendi muito livro, só que era uma coisa física, né? Que eu tinha que ir ao correio, me expor, né, ao vírus. Aí eu olhei, sabe aquele momento do Cidade de Deus, onde o Zé Pequeno volta para trás, naquele momento que ele tá tentando matar lá o seu Jorge, né? Aí ele fala assim, ele volta para trás e fala, peraí, por que eu não matei aquele filho da puta? E volta, né? Chegou um momento que eu parei, né, no meio da pandemia e falei, peraí,
não tem nenhum livro meu em e-book. E aí, quando eu tive a sacada, eu falei, eu preciso colocar meus livros em e-book, porque é muito mais fácil de vender, muito mais rápido, eu não preciso sair pra rua. E, querendo ou não, tá lá. As pessoas compram e a Amazon ou, enfim, a outra, qualquer que seja, vai depositando na minha conta. A gente ganha mais direito autoral do que fosse uma editora pagando pra gente, né? Então, foi um dos aprendizados que eu tive aí, que, né, dos 10 livros que eu tenho, 4 meus já estão em e-books, né? Então, no processo aí de daqui até 2 meses, todos os outros entrarem também. Elisandra, chegamos ao nosso final. Nossa, E esse é o já que momento. passou rápido. Infelizmente. Para quem não sabe, a gente está aqui num momento parecendo o Jô Soares em época de férias, né? Hoje estamos gravando 2 podcasts, tá? Então o tempo está bem regrado. É o momento de indicação, o momento em que o convidado ou a convidada indica algum projeto, algum livro, alguma peça de teatro. E eu queria indicar aqui, queria começar, né, indicando aqui os livros da coleção Tramas Urbanas, né, da Aeroplano Editoras, que já é uma coleção que não existe mais, né, mas que foi capitaneada aí pela Heloísa Buarque de Holanda, né, antropóloga lá da UFRJ. E aí você vai encontrar lá nessa coleção Érica Peçanha, né, Vozes Marginais na Literatura. Você vai encontrar Coperifa, Antropofagia Periférica, de Sérgio Vaz, conta a história do Sérgio Vaz e da Coperifa. Você vai encontrar também Sacolinha, Como a Água do Rio, contando a sua história aí, inclusive quando deu aulas para Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, junto com Maria Valéria Rezende. E também vai encontrar Alessandro Buzo, né, contando a sua história através do viés aí do Favela Toma Conta, aquele grande evento aí que o Buzo faz há muito tempo. Entre outros livros, né? É uma coleção com mais de 20 livros. E o que você trouxe para indicar para a gente, Eli? Olha, vou começar me auto-indicando, né? Perfeito. Vou indicar Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, que é o meu livro comemorativo, né, da minha trajetória de 20 anos. É um livro bilíngue, português e inglês. Aproxima mais aí para o pessoal ver quem está assistindo. É um livro bilíngue, teve tradução da Luana Reis, que é uma baiana de Feira de Santana, que eu conheci na minha primeira viagem aos Estados Unidos, num episódio muito engraçado, né? Porque... Olha lá vai ela contar a história. O episódio é muito engraçado, que assim, aí chegou um rapaz lá em Boston, né? Eu fui participar de um congresso chamado LASA, né? E aí o rapaz falou, "How are you?" E eu disse, Elisandra. Aí ela começou a rir, ela falou, não, ele tá perguntando se você tá bem. Aí eu falei, mas ele não seguiu o script. Nos cursos de inglês lá, primeiro você pergunta o nome, depois você pergunta se tá bem. Não, ele perguntou antes se eu tava bem. Então ele não seguiu o script, né? Então, e aí ela ficou me chamando de How are you, né? Meu apelido virou How are you. Né? Mas Elisandra Mijiba. E a gente fez essa grande amizade, ela fez a tradução do meu livro, assim. E aí eu queria indicar o mais recente, né? O Publica Preta, Manual de Publicação Independente do Sarau das Pretas, que foi organizado pelo nosso coletivo, né? E por mim, pela Débora Garcia. Esses livros que você está indicando são fáceis de encontrar? A gente está aí colocando para venda. Esse não foi lançado ainda, na real, né? A gente ainda está colocando ainda nas redes. E a gente vai ensinar todo o processo editorial de publicar um livro. A gente né, que seria um segundo livro, como vender esses livros, como fazer esse livro chegar. Mas como publicar, a gente está ensinando que a gente já tem essa expertise. Queria indicar o Narrativas Pretas, que é a nossa antologia. Esses foram todos os livros lançados na pandemia, né, e que acabaram não tendo um lançamento físico, né, presencial. Então, Narrativas Pretas é um livro que foi um concurso literário que a gente fez na cidade de São Paulo, com autoras, né, mulheres da cidade de São Paulo, mulheres negras LGBTQI+, 30 autoras, né, inclusive nós, as participantes do Sarau das Pretas. E aí vou indicar o que eu estou lendo agora, que eu estou numa saga, já tem um mês. Gente, como que está o seu tempo de leitura, né? Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas eu estou um mês tentando terminar esse livro. Ele está muito legal, que é o Bolo Preto, da Charmaine Wilkinson. Olha o meu inglês, Charmaine, how are you? Charmaine Wilkinson, que ela é uma escritora norte-americana, mas que é descendente aí de jamaicanos. E é uma narrativa incrível, que a mãe, antes de falecer, ela deixou uma gravação fazendo várias revelações de família, né? E a mãe foi uma nadadora,
Não, incrível, assim, a história. E o cenário é essa ilha, essa coisa da comida, né? Então, vai estar em torno desse bolo, né? Que é uma herança de família. Então, esse, como é um livro recente, né? Foi publicado pela editora Paralela, né? Que é um dos braços aí da Companhia das Letras. Então, eu recomendo, né? Esse livro, Bolo Preto. Eu acho que é isso, né? Das minhas indicações. Só não vai embora sem recitar uma poesia pra gente, né? Ah, claro. Eu vou recitar a poesia que deu o nome a esse livro. Esse livro, né? 50 poemas em um redemoinho, né? Então, cada capítulo tem 10 poemas. E eu vou ler o redemoinho. Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes, de unir elementos contraditórios dentro de si. Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível, fogo que alastra, indomável pelo caminho, águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecha o meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazia. O invisível de todos os meus passos desfeitos. Sabe quando o mar desfaz as escritas na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Quem? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Obrigada. Uou! Obrigado, Elisandra, pela presença. Que volte mais vezes aqui para Suzano, para minha casa também, que faz tempo que você não visita a gente lá, né, para ficar uma semana. A culpa é da pandemia. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço o convite, né? É sempre uma honra poder falar de literatura, né? Poder falar da nossa história, né? A gente, aos pouquinhos, a gente vai deixando aí pistas, né? E nosso legado, para não dizer que não passamos por aqui. A gente esteve aqui nesse tempo, nesse tempo e nessa história, né? E estamos deixando o nosso legado, né? A gente tem deixado um legado com livros, né? Se o livro, né, eu acredito muito que o livro é um portal, né? Então a gente está deixando alguns portais aí, tanto para a nossa geração como para as próximas, né? E quando alguém achar nosso livro, vai saber que a gente passou por aqui e que deixamos nosso legado, assim, né? Ainda que seja, né, às vezes a gente desacredita da literatura, né? Não é que a gente desacredita da literatura, a literatura a gente nunca desacredita dela, mas às vezes é tão difícil fazer o que a gente faz que a gente fala assim, por que eu não sou sei lá, qualquer outra profissão que você vai lá, faz o trabalho e não precisa pensar, né? A gente vem com essa coisa da intelectualidade que nos tira o sono, né? Mas é isso, eu amo a literatura, né? Eu honro muito estar falando, né, dentro de um projeto Trajetória Literária, né? Uhum. Então é construir cenário, né? E contar nossas histórias. Gratidão. Valeu. Esse foi o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Quero agradecer à Secretaria de Cultura de Suzano pela cessão do estúdio público para a gravação desse podcast e um agradecimento especial a quem faz acontecer. Hoje, excepcionalmente, nós só estamos aqui com o Kio, tá bom? O povo tudo fugiu para assistir jogo de futebol. E aí, Elisandro, eu queria quebrar o protocolo aqui e pedir uma salva de palmas para a Jo também, que está aqui no camarim. Bater uma salva de palmas pro Kio, né? Obrigado, viu, Kio? Valeu também aí, Herculano, que é o coordenador aqui do estúdio. Valeu, Renata Abreu, que também é uma das câmeras aí, não esteve aqui hoje, mas ela está sempre por aqui. E ao Douglas, que é o nosso editor, Douglas Cordeiro. Nos ajude a divulgar esse podcast, compartilhe com os seus contatos, tanto o link do Spotify, se inscreva aí no canal do YouTube, faça comentários e ative o sininho. Quem falou foi o escritor Sacolinha. Um grande abraço.